Olá pessoal, sejam bem-vindos à próxima aula do curso de SketchUp. Hoje vamos aprender e aprofundar sobre o plugin que se chama Floor Generator. Basicamente ele serve para fazer piso, paginação de pisos. Então, por exemplo, eu vou fazer um quadrado aqui no chão, como se fosse o piso de algum cômodo, e vou puxar dando a espessura, no caso eu vou puxar 10 centímetros. Vale lembrar que o SketchUp, por padrão, não vem com esse comando de Floor Generator. Então, vocês têm que fazer o passo a passo da instalação desse plugin. O passo a passo é o seguinte: é vir aqui na opção Janela, que já foi mostrado na aula anterior, vir na opção de Gerenciador de Extensões e depois Instalar Extensão. Aí vocês procuram onde o arquivo está instalado, seleciona, no caso é esse arquivo aqui meu, e vem em Abrir. Automaticamente vai aparecer o ícone dele aqui e vocês podem arrastar e colocar aqui em cima. Caso não aparecer, vocês podem vir em Visualizar, barra de ferramenta e procurar a opção Floor Generator. Eu ativo aqui e arrasto aqui para cima. Basicamente esse daqui é o ícone dele. Esse plugin pode ser encontrado e baixado naqueles dois sites que eu indiquei para vocês, mas para facilitar eu já vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo. Então é o seguinte, como que funciona? A primeira coisa que nós devemos fazer é já selecionar a textura que será esse piso. Então, por exemplo, vamos supor que meu piso vai ser essa textura aqui, uma textura aleatória. Então eu já tenho que pintar o piso, em seguida selecionar a face e agora eu vou clicar no ícone. Automaticamente ele vai abrir essa caixinha e a primeira opção que nós temos aqui são os modelos de piso que esse plugin gera. Então eu posso clicar aqui na setinha. Essa primeira opção que está aparecendo aqui é relacionada a tijolinhos, vocês podem acompanhar pelo desenho aqui. A segunda é o padrão, que é um piso, por exemplo, 60 por 60, 90 por 90. A próxima opção que nós temos é madeira. A próxima é escama de peixe. Em seguida também temos a espinha de peixe, também tem outras opções aqui que vocês podem ir escolhendo de acordo com o projeto de vocês. Mas para a aula de hoje, eu vou mostrar e aprofundar mais sobre essa segunda opção. Assim que eu selecionar, nós vamos aqui para baixo que tem várias opções. A primeira opção que nós temos aqui é referente ao valor do comprimento. A segunda opção é referente ao valor da largura. A terceira opção é referente ao espaçamento entre as peças, basicamente é o rejunte. E a próxima opção é a profundidade, é a espessura da pedra. Então, no caso, se eu quiser colocar uma pedra de 90 por 90, eu posso colocar aqui 900 mm, que é milímetro, e embaixo 900 mm, que é milímetro. Aqui no rejunte eu deixo 3 e na espessura eu também deixo 3. Já aqui para baixo temos outras opções. Essa primeira aqui, que está escrita até um grid aqui na frente, que tem uma setinha, e está corner ou center, basicamente como que eu quero o início da minha paginação. Se eu quero ela centralizada ou se eu quero ela pelas quinas. Eu costumo deixar ela com essa primeira opção aqui, que é pelas quinas. Eu clico na quina e automaticamente ele calcula toda a continuação da minha pedra mestra. A segunda opção é a origem. Se eu quero em 90 graus, 45 graus, 0 graus, eu costumo deixar em 0 mesmo. Já essas opções que estão aqui para baixo não precisa mexer. Agora, como que eu faço para colocar a paginação aqui nesse piso? Automaticamente, quando eu coloco o cursor do mouse aqui na tela do SketchUp, vai aparecer essa bolinha. Essa bolinha é referente a onde que vai ser a minha pedra mestra. Então, por exemplo, se eu quero que minha pedra mestra comece aqui, basta eu clicar aqui e automaticamente ele vai carregar. Percebam aqui, eu vou dar um zoom, olha o nível de detalhamento. Basicamente aqui a paginação está pronta, mas eu vou dar o Ctrl Z e trocar algumas opções para vocês verem a diferença. Eu vou voltar aqui. Se eu mudar o tamanho, por exemplo, se eu quiser um piso de 1,20 por 1,20, eu coloco aqui 1.200 por 1.200, que é milímetros, e automaticamente quando eu clicar lá, a paginação vai ser maior. Vou novamente dar um Ctrl Z aqui, clicar na face selecionando e vou trocar a opção. Por exemplo, aqui está em 0 graus, que é a origem. Eu vou trocar para 45 e quando eu clicar, percebam que agora a minha paginação está de 45 e 45 graus. Então vocês podem ir testando de acordo com seus projetos. Próxima opção que vai ter aqui, vou dar um Ctrl Z, selecionar a face, eu vou voltar. Nós temos a opção de tijolinho, que é o brick.
Basicamente, você coloca os valores aqui relacionados ao tijolinho e quando você clica, o SketchUp vai pensar e automaticamente vai gerar a paginação de tijolinho. Vou dar um Ctrl Z aqui, selecionar a face. Então, lembrando, sempre selecionar a face que vocês desejam colocar a paginação. Selecionei, voltei aqui. Agora eu vou pegar a terceira opção, que é madeira. Aqui já tem a medida, a última medida que eu usei, que é 3000 por 300. Então, quando eu clicar, automaticamente ele vai pensar e vai fazer a paginação. Esse plugin é basicamente isso. Ele serve para você fazer paginação de forma rápida e precisa. E uma opção importante que nós temos aqui no plugin, quando eu voltar e clicar na setinha, vai aparecer a opção de reset. Essa opção, como o próprio nome já diz, serve para resetar todos os ajustes que você fez aqui no plugin. Como eu não quero resetar, eu vou deixar assim. O próximo plugin que nós vamos aprender se chama Texture Position. Eu vou deixar ele disponível junto com o Floor Generator aí para vocês na descrição. Basicamente, o Texture Position serve para você rotacionar a textura, ou se não mesclar as posições. Por exemplo, assim que vocês instalar, que é o mesmo passo a passo para todos, basta vir em Visualizar, barra de ferramenta e adicionar a opção Texture Position. Automaticamente vai aparecer ela aqui, eu posso arrastar ela aqui para cima. Então, como que nós vamos fazer para usar? Primeiramente, eu vou substituir essa cor laranja por uma textura de madeira. Então, vou pegar a pipeta, vou selecionar, vou vir aqui na opção Editar e logo em seguida eu vou selecionar uma imagem do meu computador para substituir. Abriu aqui minha pastinha amarela, agora basta selecionar a textura e vir em Abrir. Percebam que quando eu dou um zoom aqui na textura, o veio dela não está no mesmo sentido da minha tábua. Então, como que eu deveria fazer para girar ela? Caso eu não tivesse esse plugin de Texture Position, o passo a passo seria o seguinte. Eu deveria selecionar a face aqui, apertar o botão direito, textura e posição. Aí nesse ícone verde eu deveria girar e deixar no sentido correto. Mas agora com o plugin instalado, basta simplesmente eu selecionar a face e clicar nessa opção de Rotate. Tá vendo que é bem mais rápido e mais prático? E para espelhar em todas eu poderia simplesmente selecionar todo o piso, fazendo um quadrado, pegando a pipeta, selecionando esse aqui que eu já rotacionei e clicar novamente para rotacionar. E explicando um pouco mais a fundo sobre as 4 opções que aparecem aqui no plugin, basicamente a primeira é para rotacionar a textura para a esquerda, essa segunda é para rotacionar a textura para a direita, essa terceira é para você rotacionar de acordo com o ângulo que você deseje, e essa última opção é basicamente para você mesclar as posições aqui, porém essa mesclagem é no mesmo sentido. Assim você deixa a sua modelagem mais realista. E basicamente, pessoal, esses foram os 2 plugins aprendidos na aula de hoje, que é a criação de piso e a rotação de textura. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.